Olá pessoal, seja bem-vindo aí mais uma vez ao meu canal De Castro. Eu sou o Denis. Bom, você já ouviu falar aí de muitos heróis, não é mesmo? Tenho certeza que você já ouviu falar aí do Super-Homem, Batman, Homem de Ferro, Capitão América, Hulk, Mulher Maravilha, Homem-Aranha. Tenho certeza que você já escutou falar desses grandes heróis aí, desses grandes personagens que estão sempre aí na tela de cinema, né? Mas hoje eu quero trazer para vocês um herói um pouco diferente. Um herói que não usou capa, não teve o seu Batmóvel, mas um herói tão importante, mas que talvez não tenha trago tantos lucros assim para a grande elite. Talvez um herói que não fosse tão importante para trazer aí para as telas de cinema, não é mesmo? Bom, o herói que eu trago para vocês hoje é um herói brasileiro que realmente existiu. Hoje eu trago para vocês Zumbi, Zumbi dos Palmares. Mas antes que eu comece a falar de Zumbi aqui, quero explicar para você que Zumbi não é o Zumbi lá da série The Walking Dead que eu estou falando, é outro Zumbi. Talvez se você lembrar lá das aulas de história que você teve, você vai lembrar do seu professor falando alguma vez de Zumbi dos Palmares. Certo, pessoal? Então, quem foi Zumbi dos Palmares? Será que a gente pode realmente falar quem foi Zumbi dos Palmares? Será que a gente sabe quem foi Zumbi dos Palmares? É um pouco tanto difícil falar de Zumbi dos Palmares, já que muitas das vezes as informações que a gente tem não é da melhor, não é a mais confiável. Mas vamos tentar falar um pouco sobre quem foi Zumbi dos Palmares. Bom, vamos lá. Zumbi dos Palmares foi um herói, foi um homem negro que viveu no Brasil no período aí em que o Brasil ele estava sendo colonizado pelos portugueses, pelos europeus, né? Então vamos lá, para a gente entender um pouco sobre a história de Zumbi dos Palmares. Quando os europeus chegaram no Brasil lá, os espanhóis, portugueses, holandeses, quando eles descobriram a América, os portugueses eles chegavam no Brasil e viam que o Brasil era cheio de riquezas, tinha muitas coisas valiosas, como ouro, açúcar, banana, pedras preciosas como diamantes. Então, eles começaram a vir para o Brasil para roubar o Brasil, para tirar as riquezas do Brasil e levar para a burguesia europeia. Bom, só que quando eles chegaram no Brasil, o Brasil já tinha um povo, eram os indígenas eram os donos do Brasil. Mas eles chegaram, começaram a explorar os índios, fazendo os índios trabalharem de forma forçada para eles. Mas eles viram que o Brasil tinha muito trabalho e que a mão de obra que eles tinham, que era o índio, não ia dar conta. Então eles foram e começaram a trazer de outros países, de outros lugares, os negros, para trabalhar de forma escrava aqui no Brasil. Bom, e é nesse período que vive Zumbi dos Palmares. Zumbi que ele era dono de um quilombo. Não era dono, mas sim um líder de quilombo. Ele era um líder do quilombo dos Palmares. O quilombo dos Palmares foi o maior quilombo que já existiu no Brasil. E o quilombo dos Palmares era uma resistência, uma força muito grande que ameaçava aí a elite europeia, a elite branca, os burgueses, né? Os senhores de engenhos que viviam nas terras do Brasil. Bom, o que é um quilombo? Quilombo é o lugar onde os escravos fugiam, onde eles fugiam para tentar viver uma vida melhor, já que nos casarões eles eram tratados de forma violenta, brutalmente, e eles eram ameaçados o tempo todo, e o tempo todo eles tinham que trabalhar e servir aos seus senhores. Então muitos negros morreram de forma violenta, muitos negros foram torturados, e isso é uma coisa que aconteceu infelizmente no Brasil, onde o negro era tratado como uma ferramenta, como um simples objeto pelos homens brancos. Então os homens que conseguiam sair dos casarões, onde eles trabalhavam forçado, eles iam se esconder nos quilombos, para tentar viver uma vida de verdade. Tentar, porque naquela época o negro sofria muito, o negro não tinha vida, não é mesmo? Bom, então o Zumbi dos Palmares, ele foi aí um grande líder de quilombo, mas pouco se sabe realmente sobre a vida aí de Zumbi dos Palmares, a vida pessoal de Palmares, de Zumbi dos Palmares. Bom, se sabe que diz a história que Zumbi dos Palmares na verdade se chamava Francisco e que ele era um homem que nasceu livre, mas que foi forçado aí a ser escravo e foi levado até um padre da Igreja Católica que cuidou de Zumbi quando ele era menor. Diz a história também que Zumbi dos Palmares ele fugiu quando depois de maior ele fugiu para um quilombo, o quilombo dos Palmares, onde ele se tornaria o líder aí mais para frente. Bom, Zumbi dos Palmares travou muitas lutas e guerras
contra os europeus, principalmente contra os holandeses e portugueses. Isso surgiu então a lenda de Zumbi dos Palmares, de que ele era um herói, de que ele era um guerreiro, um símbolo aí de resistência, força e luta contra a liberdade aí do negro e do povo africano aqui no Brasil, mas que infelizmente muitas pessoas não conhecem a história de Zumbi dos Palmares. Bom, mas o Quilombo dos Palmares foi destruído aí por Domingos Jorge Velho, um bandeirante que foi contratado para derrubar o Quilombo dos Palmares, já que o Quilombo era o tempo todo uma ameaça e atrapalhava a economia aí dos homens brancos que queriam plantar e um lugar onde os negros fugiam. Então a economia deles fugia, porque o negro tinha um valor muito grande para eles, porque um negro trabalhando era um funcionário a mais. E quando esse negro conseguia fugir para o Quilombo, ele perdia a sua renda, ele perdia o seu investimento. Então esse bandeirante, Domingos Jorge Velho, ele foi contratado para derrubar o Quilombo dos Palmares. Depois de muita guerra, depois de muita luta, ele conseguiu derrubar o Quilombo dos Palmares. Mas ele não conseguiu acabar com o Zumbi. Diz a história que o Zumbi continua andando pela mata e se escondendo, se protegendo aí dos homens que queriam matar ele. Diz a história também que Zumbi dos Palmares ele foi traído aí por um dos seus companheiros e foi denunciado onde ele estava escondido. Então, os militares foram até Zumbi e pegaram ele e mataram o Zumbi dos Palmares. Torturaram ele de forma violentamente. Bom, diz a história que cortaram a cabeça e as mãos de Zumbi e levaram para uma praça pública para fazer como o que queriam com ele. Fazer de Zumbi um troféu e uma forma de mostrar para os negros, uma forma de exemplo para mostrar para os negros que eles não deveriam se revoltar contra a burguesia, já que eles eram os maiorais. Então levaram o Zumbi e fizeram com ele o que eles queriam. Bom, então esse foi um pouco da história aí de Zumbi. Diz a história que Zumbi morreu no dia 20 de novembro de 1965. Tem controvérsias que não se sabe direito, mas mesmo assim o dia 20 de novembro, hoje no Brasil, é visto como o dia da consciência negra por causa dessa data de Zumbi dos Palmares. Ele que ficou conhecido aí como um herói, um líder e um homem muito poderoso aí dentro do pensamento dos negros e para a história aí do Brasil. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, esse foi um pouco sobre Zumbi dos Palmares. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe aí com as pessoas que você gosta, beleza? Valeu, tô indo nessa.